O que sugere para tratar TOC, o transtorno obsessivo compulsivo? O transtorno obsessivo compulsivo, ele já esteve no passado enquadrado ali junto com os transtornos de ansiedade. Hoje ele é colocado como um transtorno à parte. Inclusive é uma aula que nós estamos planejando, ou seja, nós já lançamos várias aulas novas lá no curso de neurociências e ainda tem algumas que eu quero lançar. E uma que eu acho muito importante, que a gente ainda não lançou uma aula exclusiva sobre isso, é sobre TOC. Então a gente já está planejando para lançar em breve aí uma aula sobre TOC também, tá? Mas hoje ele é considerado um transtorno à parte, embora compartilhe características em comum com ansiedade muitas vezes, principalmente em termos de sintomas frente aos seus processos. Mas vamos falar sobre terapia, né? Porque tá perguntando o que você sugere para tratar TOC. Bom, aí não sou eu que sugiro nada, né? Eu costumo dizer que a gente tem que se ater ao que as evidências nos mostram. Então, quando você me perguntou o que eu sugiro, me parece um pouco qual que é a minha opinião, né? E a minha opinião não vale de nada. A minha opinião aqui, ela não entra quando a gente vai falar sobre uma abordagem em saúde. Ela vai entrar a minha experiência clínica de saber aplicar isso de uma forma individualizada, uma forma eficiente. Mas o que eu vou fazer, eu tenho que me ater ao que a literatura fala sobre o assunto. Então, o que hoje é considerado a abordagem linha de frente para tratamento de TOC? Na maioria das vezes, é o que nós chamamos de terapia de exposição com prevenção de resposta, tá? Então, assim como nós temos uma aula inteira lá no curso, por exemplo, falando sobre dessensibilização sistemática, né, em que a gente fala sobre a neurociência envolvida, o passo a passo de como aplicar, que é uma terapia de exposição muito comum para tratamento de fobias, por exemplo. A terapia de exposição com prevenção de resposta, ela segue um caminho bastante semelhante, porém, como o próprio nome já sugere, o que a gente quer é prevenir um comportamento. Então, eu não vou só fazer a pessoa conseguir se preparar para aquele estímulo. Eu vou ajudar a pessoa a se preparar para o estímulo e então ter um comportamento diferente perante a ele. Então vou pegar um exemplo aqui, né? O pessoal, quando fala de TOC, já vem na cabeça das pessoas, por exemplo, a TOC de limpeza, né? Tem muitas manifestações que são muito diferentes disso, mas para ficar didático, vamos pensar numa pessoa que tem pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos associados à limpeza. Então aquela pessoa, eu já atendi vários casos nesse sentido, uma pessoa, por exemplo, que toda vez que ela vai comer alguma coisa, toda vez que ela vai almoçar, ela tem todo um ritual de limpeza para poder fazer isso. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa ela vai lavar a mão muito mais que o necessário, vai lavar a mão mais de uma vez. Então, assim, a pessoa ela vai extrapolar o necessário para a ocasião, né? Então, o que seria a terapia de exposição com prevenção de resposta? É você criar aquele contracondicionamento da pessoa perante aquele estímulo, que nesse caso aqui é o comer, né, o ir almoçar. Naquele momento conseguir ter um controle das suas emoções e prevenir esse comportamento de limpar a mão mais do que o necessário. Como que você vai fazer isso? Aí não cabe aqui ensinar a fazer uma abordagem terapêutica numa livezinha curta. Mas se você quer saber mais, se você não conhece sobre essa abordagem, ela chama terapia de exposição com prevenção de resposta. Tá? Que é uma abordagem linha de frente que a gente pode discutir mais sobre ela quando a gente for falar mais especificamente sobre TOC, beleza? Agora é claro que, mais uma vez, quando a gente fala sobre práticas baseadas em evidências, vamos lembrar que a gente não se atém exclusivamente à melhor evidência clínica disponível. A gente precisa aliar isso à individualidade daquele paciente, né, as características individuais dele e a expertise do profissional. Então podem ter contextos onde outras abordagens elas vão ser ainda mais úteis, ou pelo menos que você vai além de aplicar aquela abordagem linha de frente, também pode ser necessário aplicar outras, né? Aí você pode trabalhar, dependendo do caso, aí com reestruturação cognitiva, ativação comportamental, enriquecimento ambiental, meditação, enfim, depende muito do que é a sua expertise e aquele paciente em específico busca. Beleza? Respondido, pessoal? Deu para entender sobre a abordagem para TOC? Quem está entrando aí, pessoal, deixa sua pergunta aí, fica à vontade para poder perguntar, que eu estou respondendo todo mundo por aqui. E aperta aqui no aviãozinho, ó, manda para todo mundo que você sabe que pode querer saber mais sobre neurociências. Eu vou estar sempre reforçando ao longo da live, nós estamos com o Instagram novo, tá? Então, finalizada a live aqui,
corre para o novo Instagram, que é o @lucaskene.neuro. Esse Instagram ele só vai ficar disponível até a gente conseguir liberar o recurso de lives no novo Instagram. Então o novo Instagram ainda está pequenininho, ainda tem menos de 1.000 seguidores, a gente ainda não tem o selo de verificado, mas porque ele é recém-criado e logo logo a gente vai ter bastante conteúdo por lá, beleza? Vamos lá, próxima pergunta eu vou responder aqui. Ó, o pessoal mandou aqui, ó. Ao que se refere quando fala funções executivas? É uma boa pergunta, que às vezes a gente fala esses termos porque os nossos alunos aprendem sobre isso e a gente acaba supondo que está todo mundo entendendo do que eu estou falando. E às vezes nem sempre isso tá claro ali, o que significa uma função executiva. Até porque a definição de funções executivas dentro ali de neurociências é uma definição complexa, não é uma definição simples, que em uma ou duas palavras você consiga definir. As funções executivas elas estão majoritariamente associadas ao lobo frontal, tá? Então, a parte da frente aqui do cérebro, que vai desde o sulco central até a nossa testa aqui. E o lobo frontal, ele é responsável, principal região responsável pelas funções executivas, que são um conjunto de habilidades do ser humano que elas vão estar associadas a você conseguir planejar seus comportamentos, avaliar a eficiência desses comportamentos, ter uma tomada de decisão com base na lógica, né, a sua capacidade lógico-analítica, a capacidade de reter informações na sua mente durante um certo período. Ou seja, é um conjunto de capacidades do ser humano mais associadas aquilo que nos torna mais racionais, vamos dizer assim, tá? Então, não é bem isso, tá? Porque é mais complexo do que dizer que tem a ver com racionalidade, mas para ficar um pouquinho mais didático de entender num primeiro momento, vamos pensar que as funções executivas têm a ver com as funções mais racionais do ser humano. Tá? Tem a capacidade de tomar uma decisão, a capacidade de planejar alguma coisa a longo prazo, a capacidade de fazer cálculos lógicos, a capacidade de memória de trabalho, que é aquela memória que você retém durante um curto período de tempo, um conjunto de informações na sua mente para poder utilizá-la, a capacidade de gerenciar as nossas emoções. Olha só. Ah, Lucas, mas poxa, não é. Quando a gente fala de emoção, a gente não está falando lá sobre o sistema límbico, estruturas bem diferentes aí do lobo frontal. Bom, se a gente está falando sobre a resposta emocional diretamente, que é o quê? A resposta corporal de medo, de ansiedade, de alegria, de prazer, de fato, o lobo frontal ele não seria a principal estrutura associada a isso. Porém, quando a gente fala sobre o gerenciamento dessas emoções, a gente está falando muito sobre o lobo frontal. Porque se a gente parar para pensar, ainda utilizando assim, essa simplificação de dizer que o lobo frontal tem muito a ver com a nossa capacidade mais racional, é com base na racionalidade que a gente consegue pensar em como lidar com as nossas emoções. É ou não é? Então uma pessoa que ela consegue ter um pensamento mais consciente, analítico, muitas vezes ela vai sentir emoção como qualquer outra pessoa, mas ela vai saber lidar com aquela emoção melhor. Ela vai saber canalizar aquilo de uma forma melhor. Então, por exemplo, é normal, qualquer pessoa pode vir a ter uma resposta de raiva, dependendo do caso. Mas a pessoa que ela tem um bom funcionamento do córtex pré-frontal, ela não vai deixar essa raiva se traduzir num comportamento agressivo. Ah, eu tô com raiva do fulano, vou lá, vou bater nele. Muitas vezes a pessoa vai saber lidar com aquela emoção de uma forma melhor. Então todas essas capacidades mais analíticas, racionais, de gerenciamento, elas têm a ver com o que a gente chama de funções executivas, tá? Lá a gente tem no nosso curso um módulo de neurofisiologia, temos uma aula inteira para falar sobre funções executivas e a gente traz uma definição um pouco mais completa do que são essas funções, beleza? Mas em geral é isso. Deu para entender? Ficou confuso, pessoal? Me fala aqui se deu. Me manda aqui embaixo se vocês entenderam ou não, só para saber se vocês estão na mesma página que eu. Ó, alguém mandou mensagem aqui em cima. Roberta perguntou: como fazer para ativar a neuroplasticidade, para mudar a mentalidade? Ótima pergunta, Roberta. Eu costumo dizer que, cientificamente falando, a neuroplasticidade é a base da terapia. Porque se o sistema nervoso não fosse plástico, então não serviria para nada fazer terapia. A gente ficaria sempre com os mesmos processos, não faria sentido a gente propor alguma mudança.
Na verdade, se não existisse neuroplasticidade, a gente não precisava nem se preocupar com terapia, porque as pessoas não desenvolveriam seus traumas, seus problemas emocionais também, porque isso também acontece por vias de neuroplasticidade, tá? Então vamos pensar assim, Roberta, tudo que a gente faz em termos de intervenções psicoterapêuticas gera neuroplasticidade. Então, se eu fiz uma técnica de terapia e a pessoa respondeu bem, é porque houve neuroplasticidade, né? Se aquilo gerou um resultado de médio e longo prazo, houve neuroplasticidade. Se eu fiz uma neuromodulação, até medicamentos, se o remédio deu certo, é porque houve neuroplasticidade nesse processo. Então, o mecanismo pelo qual qualquer abordagem psicoterapêutica funciona é a partir de geração de neuroplasticidade. Agora, existem pessoas que possuem uma capacidade de neuroplasticidade aumentada e outras pessoas que têm uma capacidade diminuída. O que isso quer dizer? A pessoa tem mais dificuldade ou mais facilidade de conseguir alterar esse funcionamento cerebral frente às técnicas e às abordagens. Então, vamos pensar o seguinte: eu vou trabalhar um quadro ali de ansiedade, de fobia. Aí eu vou fazer uma dessensibilização sistemática com esse paciente. Beleza, é uma técnica conhecida para tratar fobia. Mas por que às vezes uma pessoa consegue responder muito bem e outra nem tanto? Dentre vários outros fatores, é a capacidade daquele cérebro sofrer plasticidade ou não. E o que influencia na nossa capacidade de gerar neuroplasticidade? Vários processos diferentes, como por exemplo a quantidade de fatores neurotróficos. Os fatores neurotróficos, eles são como se fosse uma espécie de um adubo do nosso cérebro. Então são eles que vão permitir os neurônios se proliferarem, crescerem, fazerem novas sinapses e gerar neuroplasticidade. Então existe um fator neurotrófico muito importante que é o BDNF, tá? Que ele chama alguma coisa do tipo Brain Derivated Neurotrophic Cells. Então isso significaria fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? Brain Derivated Neurotrophic Factor, acho que é isso, tá bom? Alguma coisa nesse sentido, então por isso que é BDNF. Então, o fator neurotrófico derivado do cérebro é o principal fator neurotrófico que gera neuroplasticidade, que é muito associado a fatores positivos. Então, se a gente tem uma taxa adequada de BDNF, nós temos um cérebro com maior capacidade de neuroplasticidade, maior capacidade de aprendizagem, que é tão importante para a gente poder se livrar de um quadro psicopatológico. Então, por exemplo, depressão, é muito comum que o meu cérebro ele tenha capacidade de sofrer plasticidade para eu mudar a minha forma deprimida de pensar. Vamos falar assim de uma forma bem simples. Então, essa capacidade aumentada de neuroplasticidade é um fator protetivo. É o que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Isso dá a possibilidade da pessoa abrir o leque de pensamentos e comportamentos dela. E aí você talvez vai me perguntar, Lucas, mas como que eu faço então para aumentar os níveis de BDNF? Como que eu faço para poder gerar maior neuroplasticidade? Tem um conjunto de situações que fazem isso. E uma das mais estudadas e conhecidas é o exercício físico. Tá? Então o exercício físico, principalmente o aeróbico, ele promove neuroplasticidade, aumenta os níveis de BDNF e promove até a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Tá? Dependendo do psicofármaco, ele gera também aumento de neurogênese, de neuroplasticidade, as próprias técnicas terapêuticas, tá? Supõe-se que técnicas de neuromodulação também poderiam promover neuroplasticidade, prática de leitura, meditação. Então são aqueles hábitos saudáveis, uma boa alimentação, tá? De todos esses que eu falei, uma boa qualidade de noite de sono. Então de tudo isso que eu falei, eu diria que o que a gente tem de melhor evidência hoje que promove essa saúde cerebral em termos de gerar maior neuroplasticidade, BDNF, neurogênese, é o exercício físico. Mas isso vai ajudar de uma forma direta, fisiologicamente, nosso cérebro está mais aberto à plasticidade e a gente pode entrar aí com técnicas psicoterapêuticas para isso. Beleza? Respondido? Boa noite, Sandra. Quero dizer que estou a adorar o curso. Muito obrigado. Eu fico feliz que você esteja gostando da nossa formação. Seja muito bem-vinda. A neuroplasticidade é maior nas crianças até os 7 anos, certo?
certo, a criança ela tem uma taxa de plasticidade e de desenvolvimento cerebral maior, né? A gente tem um pico na infância, temos um outro pico de neuroplasticidade na adolescência, no início da adolescência, mas mesmo na vida adulta a gente continua tendo capacidade de plasticidade, tá? Um pouco mais reduzida, então por isso que o pessoal aproveita as janelas de oportunidade da infância e da adolescência muitas vezes para aprender muita coisa, boa e ruim, propositalmente ou não, né? Então, por exemplo, o pessoal que aproveita a infância e a adolescência para ensinar um conjunto de línguas, né, não nativas para essas crianças, porque ela vai estar ali com a capacidade de plasticidade maior, é como se ela tivesse mais aberta à mudança do que o adulto. O adulto ele vai ficando um pouco mais enrijecido quanto a isso, mas ele ainda tem capacidade de neuroplasticidade, tá? E aí, como eu falei, nós temos hábitos que eles mantêm uma maior saúde cerebral e uma maior capacidade de ter neuroplasticidade ainda, beleza? A Sandra mandou outra pergunta aqui que é basicamente o que eu respondi agora, né? Uau, este vídeo vai ficar salvo? Vai ficar salvo aqui, tá? A gente até tinha planejado de começar sempre a salvar o vídeo aqui e mandar a gravação da live pro novo Instagram. Só que a gente tem um problema quanto a isso, que isso prejudica o nosso algoritmo, porque o vídeo é muito longo. E aí ele não entrega. Então a gente vai manter as gravações da live aqui. Então, até que o próximo perfil ele tenha liberado a condição, o recurso da live, toda a live vai acontecer aqui e vai ficar salvo aqui. Então esse Instagram vai ficar exclusivo para live por agora, tá bom? Bom, tem mais duas perguntas aqui, mas fiquem à vontade para ir mandando, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Temos mais uns 10 minutinhos aqui, tá? Boa live. Obrigado. O que causaria a cleptomania? Olha, uma boa pergunta, né? A gente já lançou aulas, por exemplo, sobre certos transtornos da personalidade que podem estar associados ou não à cleptomania, né? Cleptomania seria aquele comportamento compulsivo de roubar, né? E muitas vezes até sem um significado muito real, às vezes até roubar coisas que não vão gerar um grande benefício para a pessoa. Então, quando a gente pensa num quadro realmente muito patológico, nesse sentido, a ponto da pessoa ter um comportamento irracional associado ao roubar, eu confesso que eu nunca vi estudo científico sobre isso. E é um tema interessante para se pesquisar. Se em algum momento já houve uma pesquisa da neurobiologia da cleptomania. É um tema interessante, sim, que a gente pode pesquisar. Se você está fazendo parte do nosso curso, me manda essa pergunta lá na plataforma que eu aproveito para pesquisar um pouco sobre isso e te responder. Pode ser? Mas, assim, se esse roubar, por exemplo, ele pode estar associado a outros transtornos, mas seria um padrão diferente. Então, por exemplo, vamos pensar aí no caso do transtorno da personalidade antissocial, o famoso psicopata. Ele não rouba por roubar, mas se ele identificar que para ele alcançar uma determinada questão importante para ele é necessário roubar, ele tem aquela questão toda da ausência de empatia, de comportamentos inadequados socialmente, ele pode acabar vindo a fazer isso. Assim como no transtorno da personalidade borderline também, né, onde a gente tem um padrão de mais intensidade, mas a pessoa muitas vezes também tem comportamentos não aceitos socialmente para se alcançar uma determinada meta, para evitar ser abandonado, o que no borderline acontece muito, tá? Mas aí nesse caso seria uma dinâmica um pouco diferente, aí talvez a gente não poderia chamar isso de cleptomania, né? Porque aí a pessoa estaria fazendo isso com um fim muito específico. Então é um quadro para se pesquisar, tá bom? Pode falar um pouco sobre toque, como ele se desenvolve na mente da pessoa? Então, Sandra, eu estava falando sobre toque agora há pouco, provavelmente você entrou depois, né? Eu comecei aqui falando justamente sobre toque, tá? Nós vamos lançar uma aula inteira sobre toque em breve, a gente acabou de lançar um conjunto de aulas, mas em resumo, só para retomar, depois você dá uma olhadinha na gravação da live, tá? O toque, hoje ele é considerado um transtorno à parte, ele já foi colocado ali junto com os transtornos de ansiedade por ter algumas características, principalmente sintomáticas em comum. Toque se chama transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa tem pensamentos obsessivos associados a algo, comportamentos compulsivos, repetitivos associado àquilo.
E a melhor abordagem de terapia hoje é considerada a terapia de exposição com prevenção de resposta, tá? Mas a gente vai lançar uma aula inteira sobre a neurociência desse quadro também. E aí você pode dar uma olhadinha no que eu falei um pouquinho antes de você entrar, tá bom? Qual é o elo entre a parte química do cérebro e a terapia? Então, Roberta, muito boa pergunta, e é um pouco no sentido que eu já estava falando ali atrás sobre o fato de que todo o processo terapêutico ele se dá por meio de neuroplasticidade. Então, quando a gente passa a entender que a terapia só funciona porque ela está modificando o funcionamento cerebral, a gente passa a entender de que o objeto de estudo do terapeuta deve ser, além das questões filosóficas, o funcionamento orgânico do cérebro. Então, com base no entendimento cerebral, da química cerebral, a gente consegue desenvolver estratégias comportamentais, psicoeducar melhor o paciente, ter um raciocínio clínico melhor embasado. Então, tudo isso vai estar associado de alguma forma ao entendimento do cérebro. Então, por exemplo, eu posso entender de que num quadro de adicção, essa pessoa ela tem um estímulo direto das vias dopaminérgicas, o que leva alguém a querer estimular essas vias dopaminérgicas, muitas vezes que é uma ausência de uma produção natural dessa dopamina no cérebro, aí a gente entra com intervenção de enriquecimento ambiental, isso em psicoterapia, né? Nós temos as intervenções farmacológicas, as intervenções de neuromodulação. Então, eu posso entender que quando eu faço uma dessensibilização sistemática, eu estou criando uma nova via neural para competir com aquela primeira, e por isso, quando existem gatilhos específicos disparadores daquela ansiedade, é uma abordagem que faz sentido, mas não faz sentido muitas vezes utilizar a reestruturação cognitiva, porque essa informação não passa pelo córtex pré-frontal num quadro de fobia muitas vezes, ela vai do tálamo direto para a amígdala. Então pode estar parecendo um pouquinho confuso o que eu estou falando, mas é porque eu estou resumindo aqui vários processos, porque é um universo de questões. Então, absolutamente tudo que você aprende lá no nosso curso de neurociência na prática clínica é justamente o entendimento do elo entre a parte química do cérebro e o que a gente faz em psicoterapia. Então, é tudo isso que está associado, tá? Pode falar sobre timidez. A timidez ela não é uma psicopatologia, né? Ela é uma condição subclínica que vai ser incomum em muitos casos. Então, é mais incomum a gente ter estudos específicos sobre essas questões mais subjetivas, né? A gente consegue entender mais claramente a neurobiologia de um quadro bem estabelecido a partir de questionários, porque, por exemplo, eu tenho um conjunto de critérios para colocar alguém num transtorno de ansiedade social, que é a famosa fobia social. Agora, eu não tenho um conjunto de critérios bem estabelecidos para falar se a pessoa é tímida ou não. Então é mais difícil a gente ter uma neurobiologia disso, tá? Mas geralmente vai estar associado a algumas áreas do cérebro, a amígdala cerebral associada à ansiedade, né, o medo da exposição, o córtex pré-frontal, regiões associadas ao nosso comportamento social, então são várias estruturas envolvidas. Tem como a pessoa ser gaga no idioma materno e não ser gago em outro idioma? Salvatore Edson. Sim, é possível se essa gagueira for mais emocional do que de fato fisiológica, tá? Porque quando a gente fala de gagueira, a gente tem que pensar no fator orgânico. Às vezes aquela pessoa ela precisa fazer um acompanhamento com fonoaudiólogo, porque ela tem algum problema no aparelho fonador dela de fato. E muitas vezes tem pelo menos uma influência também do emocional. Então, dependendo do caso, a pessoa ela pode se sentir insegura com uma determinada língua e não por outra. E aí seria incomum a gente pensar assim, poxa, mas o que levaria alguém a não ter insegurança com outro idioma, mas ter com o idioma materno, né? Seria muito doido a gente pensar nisso, porque normalmente é o contrário, a pessoa fica insegura de falar uma língua que não é a materna dela. Mas a mente humana é muito subjetiva, pode ter um caso em específico que por qualquer motivo a pessoa ela se sente mais tranquila em falar outra língua do que falar a própria língua materna, às vezes por traumas, às vezes pela própria estrutura da língua, né? Às vezes existem certas línguas onde tem mais trava-língua do que outras, então por conta disso pode acontecer. Mas se a pessoa tem uma dificuldade do aparelho fonador de fato, de forma inata, fisiológica, aí só se for uma diferença muito grande, como eu falei, de estrutura de língua. Então uma língua que ela acaba sendo mais difícil para a pessoa falar do que outra mesmo em termos de
dos tipos de sons que vão ser evocados. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo responder mais alguém aqui ou se a gente vai ter que finalizar. Não, ainda dá tempo. Então deixa eu pegar aqui. Tem mais 2 perguntas aqui na caixinha. Ó, pergunta importante aqui que chegou. Existem evidências sobre neuromodulação? Existem evidências sobre neuromodulação, né? E a gente sempre tem que entender, diferenciar, ter evidência em ter uma boa qualidade de evidência que mostra que aquilo é eficiente. Tá? Porque ter evidência significa dizer o seguinte, olha, aquilo foi estudado cientificamente. Temos estudos que investigaram seus efeitos. Agora, os estudos foram bons? São estudos relevantes? São estudos com um número de participantes legal, sem risco de vieses? E qual foi a conclusão desses estudos? Pode ter estudo mostrando que não presta. Então, podem existir evidências que aquela intervenção não é boa. Tá? Só que aí quando a gente fala de neuromodulação, é um conjunto de estratégias, né? A gente vai ter aí o neurofeedback, estimulação magnética transcraniana, temos a neuromodulação não invasiva, temos neuromodulação mais invasiva. Então, depende do que você está falando. Nós lançamos 2 aulas sobre neuromodulação lá no curso, que uma foi sobre neurofeedback e a outra sobre estimulação magnética transcraniana. Tá? Em ambos os casos, assim, tem uma aula inteira para explicar sobre o processo. Eu diria que são abordagens interessantes, promissoras, com muitos estudos já publicados, com profissionais que utilizam e relatam bons resultados, mas com evidências limitadas. Tá? E, infelizmente é isso, a gente tem que aceitar muitas vezes que a ciência ela avança aos poucos, né? Então a gente quer muito que as coisas sejam muito bem validadas, muito rapidamente, mas a gente vê que não é bem assim que funciona. Essas abordagens, muitas delas são mais recentes, então pegar a estimulação magnética transcraniana mesmo, tá? Que eu considero uma abordagem ainda melhor estudada, vamos dizer assim. Ela é uma abordagem segura, amplamente utilizada em outros países, Estados Unidos, por exemplo. Vários conselhos federais já orientam como utilizar essas ferramentas de neuromodulação. É uma técnica não invasiva, que não causa dores, e que nós temos um conjunto de evidências que apontam sim uma eficácia. Só que são aquelas evidências limitadas. O que é uma evidência limitada? É uma evidência de baixa qualidade, muitas vezes. Ou seja, são estudos com vieses, são estudos que não foram muito bem conduzidos, são estudos com baixo número de participantes, são estudos inconclusivos, estudos contraditórios. Tá? Então, para que a gente pudesse fazer essas aulas, a gente pegou as revisões sistemáticas da Cochrane, que é uma das principais fontes para que você possa saber com rigorosidade se algo tem evidência ou não. E, em geral, para quase tudo, a conclusão é de que, olha, é seguro, parece interessante, mas ainda precisam ser feitos mais estudos. De todos os estudos que a gente analisou, o que tinha um melhor resultado era para epilepsia. Era melhor, assim, melhor estudado, uma conclusão melhor do que aqueles para transtornos mentais. Mas ainda assim, tudo bastante limitado ainda. Então, é tudo que eu posso falar sobre o assunto. Tá bom? E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma última pergunta na caixinha para eu responder aqui. Se mais alguém tiver dúvida, manda pra gente aproveitar, beleza? Achei uma pergunta aqui sobre hipnose. Eu publiquei lá nos stories do meu outro Instagram, o Instagram novo, falando um pouquinho sobre um estudo recente que saiu sobre a hipnose no Brasil. Tá? Estudo bem recente, foi publicado aí por um conjunto de pesquisadores brasileiros, entre eles o Robert, que é um grande colega meu, sócio do Instituto Neuromind. Então, se não viu, vai lá no meu perfil novo, @lucasken.neuro, que eu falei um pouquinho sobre esse estudo lá, tá? Mas hipnose funciona mesmo? Olha, eu diria para você de que não existem dúvidas na comunidade científica que a hipnose é um fenômeno real, tá? Então, esse é o tipo de discussão que só existe na internet, tipo terra plana. Quando a galera começa a falar assim, eu não acredito em hipnose, não sei mais o quê, é por muito desconhecimento mesmo, porque não existe nenhuma dúvida na comunidade científica, de fato, que estuda o tema, de que a hipnose é um fenômeno real, que gera respostas reais, inclusive alterações no funcionamento cerebral.
Agora, o que não é um consenso? Quais são os mecanismos pelos quais a hipnose atua, e o que o pessoal erra muito por aí nos institutos de hipnoterapia pelo Brasil e pelo mundo inteiro é na forma de abordar. Então, geralmente são práticas pseudocientíficas que são conduzidas muito em conjunto com a hipnose. São poucas as pessoas que conhecem como utilizar a hipnose numa perspectiva científica, que faça sentido. E não é por culpa dos terapeutas, é por culpa dos institutos de formação mesmo, que muitas vezes, ao invés de procurar na fonte, de buscar evidências, prefere só ficar replicando o conceito que aprendeu com o professor X ou Y sem buscar na fonte. Então, é um problema grave que a gente tem no universo das terapias integrativas, porque é muita gente trazendo opinião da cabeça deles, ao invés de procurar realmente as evidências associadas. Porém, a hipnose é um fenômeno real. Então, assim, desde muito tempo atrás, a gente sabe que a hipnose é um fenômeno real. Temos estudos científicos que claramente mostraram que a hipnose ela altera a percepção da realidade, altera o funcionamento cerebral. A hipnose é uma ferramenta que é historicamente muito importante, porque existe desde muito antes da própria psicologia existir, né? Freud utilizava a hipnose aí antes da psicanálise, e que foi desenvolvendo um estudo crescente que hoje a gente entende melhor com base em evidências. Porém, o problema está no entendimento de quais são os mecanismos pelos quais ela atua e de como aplicá-la de uma forma que faça sentido. Então, como eu aplico a hipnose com base em evidências? Para quais quadros eu aplico a hipnose com base em evidências? Qual é a explicação científica pela qual a hipnose ajuda um paciente X ou Y? É isso que na maioria das vezes as pessoas confundem e nós não temos tanto consenso pela comunidade científica, tá? Como está a aceitação no Brasil de hipnoterapia? Acho que é isso, né? Como está a aceitação da hipnoterapia? Olha, a gente teve uma crescente, né? Nos últimos anos a gente teve muita gente aprendendo o que era hipnose, hipnoterapia. Hoje nós temos um nível de busca por hipnoterapia bem maior, até considerável por aqui, né? A nossa clínica de hipnoterapia mesmo, ela é muito procurada, a gente tem todos os dias várias pessoas procurando sobre o processo, mas é uma ferramenta estigmatizada, ela está num processo de conscientização da população, e aí entra esse problema que muitas vezes até os praticantes e os professores de hipnose não conhecem muito bem sobre as evidências do assunto, então acaba gerando informação desencontrada, coisa que não faz muito sentido. Então, em resumo, para responder isso, eu diria que a aceitação está melhor, as pessoas buscam mais, as pessoas entendem mais, as pessoas julgam menos, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido até que a hipnose seja uma ferramenta melhor estudada cientificamente e para que as pessoas compreendam a hipnose sem estigmas de uma forma que faça sentido, tá? Bom, é isso, pessoal. Finalizamos a nossa live de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Se você já é aluno do nosso curso de neurociências, manda lá suas dúvidas na plataforma, que eu estou sempre entrando lá para responder alunos. A gente vai ter nossa aula exclusiva em breve aí também. Eu vou mandando todas as informações no grupo de alunos do WhatsApp. É importante que vocês estejam por lá para ficarem por dentro de tudo. Ao longo dessa semana a gente vai divulgar para vocês também sobre o evento presencial. Então nos dias 31 de maio e 1º de junho a gente vai ter a segunda edição da imersão presencial Neurociências da Prática Clínica. Vai ser um evento histórico, assim como foi o primeiro. Estou bem animado, já está tudo certo para poder acontecer. Já temos inclusive pessoas inscritas, já temos quase 10 pessoas inscritas na imersão presencial, porque elas conseguiram esse acesso porque se inscreveram recentemente, já são direcionadas para uma página para poder adquirir, mas quem comprou há mais tempo e não está sabendo, a gente vai divulgar para todos os alunos em breve, tá? E aí a gente quer ter uma turma bem engajada para a gente fazer um evento histórico com vocês. Se você não é aluno do curso de neurociências ainda, vai lá no link da biografia, tem um vídeo de apresentação completa explicando como é que funciona a nossa formação, e aí no final dela você já pode se inscrever. E se você ainda não começou a seguir meu perfil novo, vai lá, @lucaskene.neuro, tá na minha biografia também, porque a partir de agora só as lives que vão acontecer por aqui até liberar o recurso no outro Instagram, e depois tudo vai ser migrado para esse Instagram novo, inclusive stories, posts, tá tudo sendo já nesse novo Instagram, tá bom? Obrigado, pessoal, boa semana para vocês, vejo vocês em breve, até mais, tchau, tchau!